Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Estamos começando hoje mais um AppPass Learn. E no treinamento de hoje, vamos abordar um assunto muito bacana aqui dentro da plataforma da PayPass, que é a área de customização. Vamos deixar assim, mais claro, né, para quem trabalha com integrações e precisa de alguma ação, alguma autorização personalizada. Para a gente começar, vou me apresentar. Meu nome é William, eu atuo no mercado de tecnologia já há mais de 6 anos. Trabalho na PayPass desde 2021, atuando no setor de desenvolvimento de integrações. Eu montei um roteiro aqui para a gente seguir, certo? E eu gostaria de começar falando sobre customização de autorização. Vou puxar aqui a tela para mim explicar para vocês dentro da plataforma como é que funciona e vou dando os exemplos. Então aqui, para a gente iniciar, eu vou começar junto com vocês também, para vocês já acompanharem. Então a gente vai entrar na plataforma, né? Vai acessar a plataforma. Vamos nos direcionar para a área de customizações. E bem como podemos ver, aqui já temos, né, os dois menus, de ação e autorização. A gente vai começar então por uma autorização. Clicamos em nova. A partir de clicarmos em nova, a gente já vê aqui, né, que a plataforma já nos traz um exemplo para que a gente possa seguir. Eu vou estar explicando, vou fazendo a explicação baseada nesse exemplo, certo? Então aqui a gente, né, tem as configurações básicas a ser seguidas, né? A gente tem um mínimo de coisas para fazer para que a nossa autorização funcione corretamente. Então a nossa integração, né, a nossa customização da autorização, ela precisa de um nome, né, de um tipo e de um provider para iniciar. O que seria o nosso label? O nosso label é o nome, né, o nome que a gente vai dar para que apresente na paleta quando a gente for pesquisar. Então, o nome que a gente definir aqui em cima vai ficar disponível para pesquisar quando você for montar, né, lá dentro de autorizações, a tua autorização. Então, o nome você pode montar ele da forma que você desejar, com letra maiúsculas, minúsculas, espaço e assim por diante. Não tem problema nenhum, você pode trabalhar de qualquer maneira que vai funcionar. A gente pode ver também aqui na nossa direita, a gente tem uma visualização, né, uma pré-visualização de tudo que a gente for fazendo aqui. Se caso a gente fizer alguma coisa errado, né, a própria plataforma já vai nos avisar aonde está o erro. Então é bem intuitivo. Por exemplo, vou tirar a vírgula aqui só para vocês entenderem. Já vai dizer mais ou menos onde está o erro e qual é o erro, para a gente poder estar corrigindo. Perfeito? Então vamos começar novamente aqui pelo label, só para ficar bem claro. Então o label é o nome que a gente vai dar para que a gente, quando for pesquisar, né, nossa paleta, a gente consiga localizar ele para poder fazer a utilização. Então, se eu tivesse aqui, vamos pôr um nome aqui, para que a gente siga e possa utilizar ele também depois. Então, vou colocar aqui treinamento de action. Vou colocar aqui de custom, para ficar mais evolutivo. O type. Bom, vocês podem ver, né, que cada vez que eu altero qualquer coisa aqui, automaticamente ele já aqui ele já renderiza para nós certinho como é para funcionar. O type. O PayPass tem vários tipos, né, de autorização que podem ser montadas. Então a gente está trabalhando aqui em cima de uma autorização do tipo simple, certo? A gente pode trabalhar também com ALF, né, tipo de autorização ALF, tipo de autorização password, endpoint, certificado. Então a gente trabalha com, o PPS trabalha com
vários tipos de autorização. Então a gente escolhe, né, a qual a gente vai trabalhar, né, baseado na documentação que a gente está fazendo a leitura, né, a gente pode estar aplicando aqui em cima. A gente tem também aqui, a gente precisa também informar um provider. O que é o provider, né? Esse provider, ele vai ser responsável para que quando você precise utilizar essa tua autorização, você precisa lá na tua ação chamar ela lá dentro. Como que você vai, né, identificar lá dentro da tua ação qual autorização você quer utilizar? Então você define esse nome aqui, vamos por exemplo aqui, treinamento de line de custom. Quando eu precisar utilizar essa minha autorização, eu lembro desse nome e lá no meu conector, na minha ação, né, no meu action, eu utilizo esse mesmo nome na minha autorização. E aí o sistema já vai entender quando você for utilizar, ele já vai listar lá todas as autorizações que tem para aquele tipo de conector que você vai utilizar, certo? Então vamos lá agora para a parte, né, que mais importa, né, onde você vai estar inserindo, né, todos os campos que são necessários para formar, né, essa tua autorização. Nesse caso, quando a gente está montando uma autorização simples, né, você poderia talvez só ter, né, um usuário e uma senha. Vamos dizer que você poderia só ter isso também, certo? Eu vou utilizar esse exemplo aqui para mim poder explicar o que é cada um desses itens, perfeito? Então, dentro do nosso input, a gente vai definir todos os campos, né, todas as variáveis que a gente vai, todos os campos que a gente vai utilizar. Então, a gente define o nome, a gente define o nome, né, para o nosso primeiro campo. E aí a gente geralmente no título, né, a gente vai ter um título, um type, um property e dentre outros aqui que eu vou explicar para vocês que a gente pode estar utilizando dentro, né, de cada campo. Por exemplo, então aqui eu vou começar, né, com um JDBC type. O que seria isso, né? Então esse aqui é o nome esse aqui é o nome, né, da variável que eu vou estar utilizando para informar, né, para abrir o nosso campo, certo? Então esse campo aqui, vocês podem ver que ele tem um tipo, né, de select, né? Ele é um múltiplo, né? Um campo múltiplo. Esse campo aqui, quando ele tiver essa questão de options, ele sempre vai ser um campo múltiplo. Então eu posso ter várias coisas dentro dele, né? Posso montar, ele vira uma select. Então dentro desse nosso options, a gente sempre precisa, né, ter obrigatoriamente um key e um value, certo? Esse selected, né, a gente definindo ele como true, a gente define qual das que a gente vai querer mostrar por padrão. Se eu deixar sem, ele fica nenhum, né? Daí você vai estar obrigado a selecionar algum. Se você quiser que venha algum já por padrão, você coloca o selected true, né, naquele e ele já vem, né, renderizado lá naquele que você definir. Perfeito? Então, dentro do nosso campo, a gente vai ter um title também, né, um título, que seria o título do campo. Então, a gente utiliza para definir, né, o que esse campo significa, né, o que você vai estar inserindo nesse campo, o que você vai estar escolhendo para esse campo, certo? Então, nesse caso, a gente tem o tipo de conexão, que a gente vai escolher um desses tipos aqui, perfeito? O type, né? O que seria o type desse nosso campo? O type a gente pode utilizar string, pode utilizar um number, pode utilizar também um boolean, podemos utilizar array, podemos utilizar o próprio object também, né? A gente pode utilizar esses tipos de campos aqui dentro. A gente vai ter também um property order. O que seria esse property order, né? A gente pode definir desde o zero. A gente começa no 0, 1, 2, e assim a gente vai definindo. Até se você pode notar, se eu definir que eu quero que esse campo aqui execute primeiro, vamos dizer, né? Quero que o meu host do servidor seja o primeiro campo a ser executado.
eu posso vir aqui, para mim não tem que mudar tudo, né? Posso vir aqui, definir ele como 0, definir o outro como 1, e vocês vão ver que ele já altera a posição também, certo? Então, se eu quiser que esse campo seja executado por primeiro, né, seja listado, né, por primeiro também, eu só mudo a property order de cada um. Perfeito? Vou voltar aqui, né, para ficar mais lógico. Também. É obrigatório também esses campos aqui estarem preenchidos corretamente, tá bom? Dentro do nosso campo, ainda a gente consegue utilizar um min-length, certo? E a gente consegue utilizar também um max-length. Max-length. O que significa cada um desses dois aí? O min-length a gente utiliza para quando a gente quer denominar um campo como obrigatório. Vocês podem ver também que lá na nossa renderização, aonde tem esse min-length 1, ele deixa o campo obrigatório, certo? Se eu remover o max-length, ou min-length, desculpa, ele deixa de ser obrigatório, certo? Então, estou retornando aqui, adicionei o min-length, ele se torna um campo obrigatório. O max-length, eu vou remover ele daqui e vou colocar num campo que a gente possa escrever para mim poder estar mostrando, né, como é que ele se comporta. Então aqui eu vou ter vamos pôr aqui no lugar do host. Isso, vamos pôr no lugar do host aqui, que tem para todos eles. Então, vou estar adicionando aqui o max-length. Ele está falando de mim que eu preciso pôr uma vírgula. E que renderizou novamente. Então, se eu definir com 25, ele vai aceitar no máximo 25 caracteres. Se eu adicionar 5 para a gente fazer um teste visual, vocês vão ver que eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. E o sexto dígito, né, o sexto caractere, ele já não vai aceitar. Certo? Então a gente talvez tenha alguma API que precise que o campo seja, né, um número de caráter limitado. Aqui dentro da plataforma você tem como fazer isso também, certo? Tanto na nossa ação quanto na nossa autorização. Mas lá na ação eu vou explicar também. Perfeito? Então aqui eu tenho esse options que eu posso utilizar também, né, essa opção dentro do campo que eu posso utilizar. Temos também mais uma condição que é bem bacana, que é essa condition expression. Ela serve para quê? Quando eu quero mostrar um campo ou não, né, tipo, eu quero que um campo renderize a partir de outro, certo? Tipo, para que vamos supor que você tenha, né, que nem nesse caso, um multi-select, e que cada campo desses dependa, né, de um tipo de outro campo. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da Oracle aqui. A Oracle já renderizou para nós aqui mais um select, né, com mais options, que já vem selecionado um, que vai ativar outro, certo? Então, toda vez que eu utilizar essa condição, né, esse thisModel, e daí o nome da variável que eu quero utilizar, o símbolo, né, do que eu quero fazer a comparação, e o nome do campo, né, o nome da key, né, que eu estou utilizando no outro options, eu vou dar uma condição. Então, aqui nesse caso, eu estou falando o quê? Que eu só quero, né, é, que esse campo de connector, né, o drive de conexão, ele seja exibido lá na nossa renderização quando, quando for igual a Oracle. Quando não for igual a Oracle, eu não quero que ele apareça. Então, se eu tiver com outra coisa, por exemplo, MySQL, vocês podem notar que esse meu campo de connector, connection driver, né, o driver de conexão, ele já não é mais exibido aqui para mim. E vai só exibir os demais, que não tem nenhum tipo de validação. No caso, aqui a gente tem o quê? O database, que também está utilizando, né, o Condition Expression, e ele tem aqui duas comparações, né? Então ele vê duas coisas. Para esse campo poder aparecer, então olha o que ele diz aqui. Ele fala que a minha variável, né, JDBC type tem que ser diferente de Oracle, né? E tem que ser também igual, né? Tem que ser diferente de Oracle ou
igual a seed, certo? Aí esse campo vai renderizar lá para nós. Aqui a gente tem uma outra condição diferente. Então ele diz aqui para poder aparecer o server name, né, nome do serviço, ele tem que ser igual a Oracle e igual a service, certo? Então aqui a gente tem mais um tipo de condição, que você pode utilizar qualquer operador que ele vai funcionar. Perfeito? Dentro de autorização, as coisas que a gente pode estar utilizando, né, nessa questão do simple, é, seria isso. Eu vou dar também um exemplo aqui que já tem embaixo, que seria eu vou estar, antes de mais nada, eu vou estar salvando esse conector bem simples aqui, só para a gente fazer um teste lá na frente. Eu vou deixar aqui somente com usuário e senha, certo? E vou estar salvando essa nossa atualização para que a gente possa estar utilizando lá na frente. Para vocês entenderem aonde que vai cada coisa, certo? Então eu vou estar salvando aqui a nossa atualização como treinamento de custo, né? Perfeito. Então, a gente vem aqui, salva ela. Agora eu vou apagar ela aqui e vou utilizar esse exemplo de baixo para explicar um outro tipo de autorização que a gente tem dentro da PPS, que é o tipo AUF, né? O AUF, nesse caso, a gente está utilizando o Authorization Code, certo? A gente tem também aceito aqui, tipo cliente credentials, né? Um outro tipo de AUF que pode estar utilizando. Da mesma maneira que no modo simple, a gente precisa, né, ter alguns campos obrigatórios, aqui também precisa ter alguns campos obrigatórios. No caso, quando a gente for utilizar o tipo, né, a autorização code, né, o AUF autorização code, authorization code, a gente precisa obrigatoriamente preencher os campos de client ID e client secret, certo? Esses campos são obrigatórios ter, né, quando a gente for montar esse tipo de autorização. Então a gente precisa pegar lá dentro do nosso aplicativo essas informações para que, né, o início do nosso conector ele funcione. Tá? Então aqui a gente faz a mesma coisa. Aqui está dando um exemplo do Salesforce. A gente pode ter aqui qualquer outro nome. Eu copiei lá o treinamento. Eu vou deixar agora aqui treinamento custom WAF, certo? WAF. Vou dar esse exemplo para nós aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Ó, tanto que eu tentei fazer aqui trocar, né, deixar o diferente aqui com letra minúsculas, ele já diz que ele não aceita. Até se você um dia alguém tiver dúvida, né, de qual campo que é aceito, é só você deixar em branco o type, que ele já diz aqui para nós quais são os tipos de autorizações que são aceitos aqui na plataforma. Perfeito? Então vamos ajustar aqui novamente. Então, treinamento, underline custom, underline off. Perfeito. A gente precisa também definir, né, desculpa, o nosso provider é esse e o nosso type, no caso, é o authorization code. Desculpa aqui pelo erro, pessoal. Agora estão ajeitados. Novamente. Deixa eu separar aqui também para vocês entenderem. Então a gente precisa, né, pegar no nosso aplicativo que a gente vai montar, né, baseado lá na nossa autorização, baseado na documentação. A gente precisa informar, né, sempre esses dois campos aqui como o obrigatório. A gente pode também ter um input, a gente, né, pode ter um input ou não. Se caso essa nossa autorização dependa, né, de mais alguma coisa, a gente precisa capturar o cliente, tipo, vamos dizer, nesse caso aqui, ele está mostrando para nós um ambiente diferente. Por exemplo, você pode estar selecionando aqui a produção e o teste, produção e homologação, por exemplo, vamos dizer assim, homologação, certo? Homologação. Então aqui você vai ter, né, os dois tipos de ambiente, certo? Então você pode aqui também da mesma forma utilizar esse campo aqui, né, para definir qual que ele vai vir, né? Então aqui ele está fazendo aquela condição, certo?
Vamos utilizar aqui, ó, homologação. Aí, se caso for aquilo ali, ele vai mostrar esse nome, né? Então, vamos definir aqui como homologação, né? Só para ficar certo. E aqui ele vai fazer, né? A gente vai montar a nossa autorização, né? Autorize URL. Então, a gente precisa, né? Também definir sempre a URL para aonde a gente vai fazer a nossa autenticação, né? Nossa autorize. Então, a gente precisa montar essa URL também, certo? Aqui dentro a gente tem mais uma outra validação, que para a gente deixar certo, eu vou deixar aqui já, isso, para que fique legal. Aqui está fazendo uma condição, né, que se caso você tiver selecionado homologação, ele vai criar o URL como homologação. Se caso não for igual a homologação, ele vai montar uma URL baseado, né, com o que você, com o produção, né, com o texto produção. Perfeito? Então aqui a gente, voltando, a gente também, né, pode utilizar todas aquelas outras coisas que a gente viu no passado, né, ali na explicação passada, todos aqueles tipos de campos você pode, né, montar aqui. Se caso eu precisasse de mais um campo, né, que o cliente precisasse inserir mais um campo, eu poderia tranquilamente vir aqui, né, e adicionar esse campo. Vamos dizer que ele também teria que informar, é, vamos dizer aqui por exemplo, informar o site. Vamos colocar aqui qualquer outra coisa diferente, informar o site, certo? Então aqui você também pode ter esse campo. Tem um outro campo também que eu esqueci de explicar ali, eu vou estar explicando agora, que é o description. Só aqui. Seria o nosso description, né? Ele seria um campo utilizado para você falar sobre o que é esse campo, se você quiser, mas geralmente a gente utiliza para, né, dar algum exemplo, para que quando a pessoa veja, né, o nome do campo, ele associe ao algum exemplo que a API está esperando. Então vamos dizer aqui, o site seria http, https, dois pontos, barra, barra, aqui saindo fora, dois pontos, barra, barra, meu site.com, por exemplo. A pessoa sabe que ela tem que digitar esse tipo, né, esse é um exemplo, ou para ficar mais fácil, eu posso, né, colocar esse ponto, né, se quiser deixar sem também, tanto faz. Aqui vai ficar a critério de cada um, perfeito? Para nossa autorização do tipo OAuth, né, a gente tem aqui já dois métodos que geralmente, quando é esse tipo de atualização, né, ele precisa fazer, que seria, né, gerar um token, e quando lá na API mostrar para nós que esse token expira, a gente também já tem um outro método aqui também montado, que, né, basta vocês, só no caso, preencher, né, da forma correta, baseado na documentação. A gente já também tem, o servidor já faz aqui o refresh, certo? Então, se você definir o tempo, né, como, por exemplo, 5 minutos, a plataforma tem uma tolerância lá que, se não me engano, acho que é 1 minuto, ele já, quando chegar nos 4 minutos, ele já roda, né, o Generate Refresh Token, para que ele nunca expire, então você nunca vai perder, né, a tua conexão com aquela API. Perfeito? Então a gente tem esses dois métodos aqui para utilizar. Se porventura tiver algum tipo de atualização que seja, por exemplo, do tipo também auth, mas que você não precise de um refresh token, a gente pode utilizar um outro método, né, que também é aceito, e é o refresh, desculpa, generate basic token, que ele vai gerar uma vez, né? Aqui está dando erro porque a gente não definiu corretamente, mas é isso, assim que a gente utiliza. A gente tem esse tipo também de autorização, né, que é a autorização básica, que ele vai rodar uma vez só, e como ele não expira, então você vai armazenar só uma vez e ele não precisa ficar dando refresh, certo? Então você pode utilizar também esse tipo de generate, perfeito?
Aí dentro, né, dentro da nossa geração, né, do token, existem várias coisas para que a gente precisa montar para que funcione. Isso aqui vai variar muito. Então, geralmente, a gente tem que ter uma URL, tem que ter um header, né, para quase todos os tipos de oração ele pede alguma coisa nesse sentido. E aí, o mais importante também, né, que é o montar, né, o body, né, o corpo da nossa autorização. Então, esse daqui, nesse caso, a gente está tendo aqui dentro do header, né, um content type que é do tipo application, form. A gente tem aqui dentro do nosso body, né, um range type, né, que toda atualização acredito que peça, né, que ela vai retornar para nós primeiramente o code e daí já dentro aqui ele vai saber, né, já nos dizer exatamente, já vai montar para vocês exatamente o que precisa, né? Acabei clicando aqui sem querer no F12. Então, a gente precisa definir aqui dentro. Nesse caso, quando a gente for utilizar também o auth, né, que geralmente ele vai ter um callback, a gente precisa definir lá na nossa aplicação o callback da API Pass, certo? E aqui a gente precisa, geralmente para montar também o token, ele pede novamente, né, o cliente ID e o cliente secret. Então, a gente pode reutilizar, né, o que a gente definiu lá em cima. Perfeito? Então, se caso, vamos dar um exemplo aqui, se caso eu precisar mudar alguma informação, né, que vem lá da nossa autorização, por exemplo, mudar o expire in, né, o tempo de expiração do nosso token, vamos dizer que lá, ou, por exemplo, se caso na documentação não tenha esse dado e a gente precise alterar ele para que o nosso refresh saiba, né, quando ser executado, a gente já pegou o exemplo de algumas APIs que não retornavam o expire in, e a gente precisou de alguma forma, né, alterar ela antes de passar para frente. Então a gente pode pegar, né, o data, a gente pega o data e a gente altera, né, o dado que a gente precisar. Por exemplo, data.expireIn é o tempo que eu quero. Então ele vai estar definido aqui, quando eu tiver mais ou menos dentro do tempo de expirar, o refresh vai gerar já automaticamente, né? E vai montar uma nova autorização, um novo token, né? Para que ele não expire nunca. Perfeito? Então, esses são os dois tipos, né, que eu expliquei de autorização para vocês, pessoal. Eu vou seguir aqui e no final eu deixo um tempo aberto para perguntas, né, se alguém ficou com alguma dúvida. Perfeito? Então, vamos seguindo aqui. Então, vamos falar agora, né, de customização. Beleza, da mesma forma, a gente vai estar lá no nosso início, né, da plataforma, a gente vai nos dirigir, né, para dentro de customização, né, no menu customização, ação, nova ação. Vocês podem ver que é bem semelhante, né, um com o outro, porém eles têm algumas diferenças aqui dentro, certo? Vou dar um campo aqui já, para que a gente vai utilizar esse campo aqui. Então vamos aqui dentro da nossa ação, a gente também precisa definir um nome, né, para que ele apareça diferente. Agora, a diferença é que ele vai aparecer lá dentro do nosso projeto, né, dentro do nosso fluxo, não mais dentro da nossa autorização. Ele vai estar na nossa paleta de serviços, o nome que a gente definir, certo? Então, a gente vai definir aqui um nome de treinamento custom action, por exemplo, certo? O help, o que seria o help? Vamos dizer, né, que vocês criaram esse conector já tem um tempo e você não lembra para que serve esse conector. Quando você passar o mouse em cima lá, né, do teu conector, ele vai vir uma ajuda lá. E aí você vai estar vendo, né, o que você definiu aqui. Por exemplo, esse conector serve para tal coisa. Aí vai te ajudar a lembrar, né, para você poder estar utilizando ele da forma correta, né, no lugar correto. Se você não quiser fazer nada, você pode simplesmente repetir esse nome, não tem problema nenhum também. Tá? Agora aqui que vem o detalhe.
a gente aqui tem um campo chamado Authorization, certo? O que é Authorization? Eu estou montando, né, então, uma ação que ela vai servir lá para nossa autorização. Eu vou voltar aqui, eu vou pegar só essa nossa autorização que a gente tinha feito lá atrás, né, custom auth, deixei aqui só para a gente deixar, e aqui que a gente vai estar utilizando. Então a gente vai fazer referência essa ação com a nossa autorização. Então você pode ver que aqui ele já renderizou também a nossa autorização, certo? Então aqui você vai lá quando você estiver dentro do fluxo, né, dentro da tua integração, quando você for clicar aqui, você já vai ver que vai aparecer o nome, né, da autorização que você vinculou com o teu conector de ação, certo? Aqui também a gente precisa definir, né, dentro do input, né, os campos que a gente vai utilizar. É um pouco diferente lá da nossa autorização. Então aqui a gente já começa, né, dizendo qual que vai ser, né, a gente já diz aqui, a gente já começa dizendo como que vai ser esse tipo, né, esse tipo de nossa ação. Aqui a gente já começa então com o título, que pode ser, por exemplo, a gente pode repetir, nesse caso, o nome, né, o nome do nosso conector, a gente pode repetir aqui embaixo, né, que já renderiza aqui, porque vocês vão saber já, quando vocês forem ler essa parte aqui, né, para montar, né, o, os campos lá, né, quando vocês forem preencher os campos lá dentro do fluxo, vocês já vão saber do que se trata. Então aqui eu vou definir que todos esses campos que vão ter para baixo, eles vão estar dentro de um objeto, perfeito? Então, todo objeto, obrigatoriamente, ele precisa ter um properties, certo? Todos eles, a gente definimos como um objeto, precisamos ter um properties, beleza? Então, nesse caso aqui, eu estou montando a URL. Então, você pode ver que está renderizado lá a URL. O título, a gente sempre vai utilizar, você pode mudar da forma que você precisar, mas eu acredito que para ficar entendível para quem vai utilizar posteriormente, você definindo o nome que você definiu para a variável, né, no caso, e o mesmo no título, para quem for ler isso aí depois, vai ficar fácil para ela entender o que ela precisa pôr, certo? Então aqui a gente fala URL, no título URL, então ela vai estar renderizando lá como URL. No type, a gente também, da mesma forma que tem lá na autorização, a gente tem aqui na ação. Então aqui a gente tem o string, tem o number, a gente tem o array, o object, tem também aqui que não está escrito o boolean, né, que a gente pode estar utilizando. Em seguida, a gente também tem aquele campo de descrição, né, o description, que é o nosso placeholder dentro do nosso input, né, dentro do nosso campo. Então aqui a gente pode definir o que a gente quiser. Geralmente a gente utiliza como exemplo, que daí a pessoa que for preencher o campo lá dentro da integração, ela sabe basear na documentação, o que está esperando, né? Que tipo de campo está esperando. Ou está esperando com HTTP, por exemplo, URL? Não, está esperando sem. Então, aqui você pode definir, né, o exemplo para que fique fácil para quem for utilizar depois, né? Não faça da forma errada. Então aqui a gente também tem um property order, que é da mesma forma lá da nossa autorização. Então se a gente quiser que esse item se execute depois de algum outro, a gente só vem e muda a ordem dele, né? Tanto na renderização ele vai aparecer depois, quanto na execução. Perfeito? Também temos aqui a questão do min-length, né? Que ele define o campo nosso como obrigatório, né? Podemos utilizar também o max-length, né? Que define a quantidade limite, né, de caracteres dentro daquele campo, perfeito? E também, a gente não tem aqui no exemplo, mas se eu quiser utilizar, né, aquela opção do conditional expression que a gente utilizou, que a gente viu aqui na nossa atualização, eu também posso fazer. Então, se eu quiser esconder algum campo, né, se eu quiser que algum campo apareça baseado em outro, que a pessoa escolha, né, ou preencha, por exemplo, eu também posso fazer uma condição de só vai aparecer o nome se caso a pessoa só vai aparecer para ele preencher a idade, né? Se caso ele preencher o nome. Então, se ele não preenchendo, o campo de idade não renderiza. E assim você pode ir fazendo, tipo, para a pessoa ir preenchendo um por vez, se vocês quiserem, não tem problema nenhum.
vocês podem utilizar aquela expressão lá do conditional expression, fazer, né, a validação que você quer fazer, e vai funcionar aqui também, perfeitamente vai funcionar. Aqui a gente tem o exemplo, né, de array, né? Então aqui a gente tem um array de objetos, certo? E aqui a gente tem só um array. Então se você vir aqui e clicar no adicionar, você vai ver que você pode inserir, né, várias imagens, né, vamos dizer assim. E aqui você também pode adicionar vários números. Perfeito? Dentro da nossa ação, a gente tem uma diferença também, que seria o output, certo? O output seria para a gente utilizar lá dentro do nosso fluxo, certo? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês verem como é que funciona. Então, eu vou me dirigir aqui até um projeto, vou entrar dentro de uma integração, vou pegar aqui um treinamento, já que tem pronto, e vou pegar um exemplo aqui. Quando eu preencher, né, devidamente como está na documentação, esse campo esse meu output, né, que ele pode ser também um objeto ou se não um array, né, um string, a gente que define, a gente preenchendo esses dados aqui, automaticamente a gente vai poder reutilizar eles para frente. Então, dentro da plataforma, você não precisa estar indo lá na documentação, por exemplo, para saber o que esse conector ele vai retornar para você poder estar utilizando. Então, é muito legal. Então, aqui, se você notar, eu não tenho nada aqui, né? Então, você pode ver que aqui nas minhas variáveis eu não tenho nada, porque eu não tenho ninguém ligado nele, somente o início. Se eu for no meu conector da direita, né, e entrar nele, vocês vão ver que aqui ele habilita para mim mais um campo, que é o treinamento custom action, né, que é o nosso conector do passado ali. Se eu, né, opa, esse aqui eu acho que eu não tenho nenhuma variável lá. Deixa eu pegar aqui um outro exemplo. Vamos pegar aqui um exemplo do Banco do Brasil. Vamos pegar aqui uma cobrança. Vamos desligar aqui, certo? Vou apagar aqui também. Vou usar dois do Banco do Brasil para ficar mais fácil de visualizar. Então eu interligo um no outro, né, para que eles saibam, né? E agora, quando eu clicar dentro desse daqui, vocês notem que se caso tiver preenchido corretamente lá o nosso output, ele já vem aqui para nós, né? Os campos que aquele conector vai nos retornar quando ele foi executado. Então, se eu precisar preencher com alguma coisa, né, tanto para frente quanto aqui nesse mesmo step, eu só preciso simplesmente arrastar ele para dentro do campo que eu necessitar. Então, preenchendo, né, corretamente o nosso output, a gente consegue reutilizar as coisas que vão retornar daquele conector. Perfeito? Aqui na frente também ele diz para nós que tipo que é esse conector. Então a gente sabe que o ABC está vindo uma string, né? Vai retornar uma string. 1, 2, 3 vai retornar um number desse exemplo, né? Aqui vai retornar uma hora nesse formato, a data nesse formato com ponto. Se caso fosse um array, ele ia vir também o símbolo ali, se fosse objeto, ia vir também aqui o símbolo, né? Então ele já mostra para nós aqui o que cada campo é, o que cada campo significa. É bem legal. E aqui, propriamente dito, vocês podem ver que esse caso, eu entrar aqui, vai ter uma transição de nome diferente, certo? Porque eu ainda não salvei aqui o nosso conector para a gente estar utilizando. Então aqui, vou fazer esse teste para vocês verem. Então eu vou montar aqui o nosso conector, certo? Eu vou deixar dessa forma. Deixei aqui somente com esse output padrão. Antes de eu salvar ele, eu vou mostrar para vocês o que é esse método execute, né? Que a gente precisa sempre informar, né, o input, né, que a gente está passando, né? Nosso input precisa sempre estar dentro dessa função, senão esse nosso conector não vai funcionar. Perfeito? Então aqui dentro do nosso execute a gente pode definir várias coisas, podemos fazer condições, se caso necessitar, né? A gente aqui dentro do return a gente vai informar qual que é o método, né? Pode ser post, get, put, isso vai ser indiferente, vai ser indiferente do que tiver lá né? Você vai seguir o que tiver na documentação. O header também é a mesma coisa.
A gente vai seguir conforme a documentação. A gente tem aqui passando a URL, né? No caso aqui, você montou, a gente retirou, né? Esse const aqui, o que ele está fazendo? Então, ele está pegando, né? Ele está pegando o nosso input, ele está retirando a URL, né? E está passando somente para frente o body. Então, aqui, né? Ele está dizendo que eu não quero passar no corpo o URL. Então, você remove para mim, né? A URL e passa só o corpo. E aqui ele está montando uma outra URL. Então, aqui ele dá um delete, né, para que não subscreva nada, então, né, para não dar problema no conector. Aqui eu defino uma variável, uso, né, a URL e depois eu deleto ela para que ela passe somente a URL que a gente quer, né, no caso é a URL final. Aqui também a gente pode trabalhar com vários métodos dentro, várias coisas dentro, né, que vai funcionar também. Eu vou pegar aqui um outro exemplo de conector, de conector de ação, para vocês verem uma diferença bem legal. Vou pegar aqui um exemplo, depois eu só volto aqui de outro. É que ele não renderizou porque está faltando definir algumas coisas aqui. Aqui a gente não pode esquecer de sempre, né, deixar entre aspas, senão ele não vai funcionar. Aqui também, na nossa description também, tem que estar entre aspas. Opa. Entre aspas. Perfeito. Já renderizou o nosso campo. Então aqui vocês podem notar que o meu output ele é bem grande, né? Então a gente sabe que tudo isso aqui vai retornar lá da nossa API, certo? E eu posso estar utilizando todas essas variáveis lá já de forma simples, sem estar olhando a documentação. É muito bacana. A gente tem aqui também, quando a gente precisa montar uma URL baseada em path, então a gente tem uma condição, a gente tem uma função, no caso, né? Desculpa, uma função que se chama add carry params to URL, certo? Aqui eu vou estar montando, né? Eu vou estar pegando todos os dados que estão aqui, né? Que forem preenchidos. O que não for preenchido não passa na URL, perfeito? Então, para poder montar lá em cima na URL, ele tem que estar esse campo preenchido. Se você deixar ele não preenchido, ele não vai passar, tá? Pode ficar despreocupados. Então aqui embaixo eu também tenho, né, os parâmetros. Então aqui é a função para adicionar os parâmetros entre eles. Então cada vez que eu tiver um nome, né, um nome de parâmetro e um valor, ele vai adicionar para nós, né, um comercial e um igual, certo? Então assim que eu monto, né, uma URL quando necessita, né, quando for um get geralmente que a gente passa só a URL, né, e precisa montar, né, o path. E aqui, no caso, eu passei, aqui eu reutilizo, né, a variável que eu estou, adiciono a função que eu quero e passo as duas coisas para que ele junte, né? Então, tipo, ele vai pegar nossa URL e vai juntar com as coisas que a gente definiu lá embaixo. É muito bacana. E assim ele vai montar o nosso patch, né, o nosso URL e vai estar mandando para frente, né? Quando a gente executar o return, quando o conector executar, né, esse return, ele vai saber que é do método get, vai passar todas essas coisas que a gente definiu aqui no header, né, e vai disparar para essa URL que a gente definiu. Notem que a gente pode reutilizar todas as coisas que a gente, quando a gente definir uma autorização aqui, a gente pode reutilizar todos aqueles campos, né? Agora a gente deixei fechado aqui. A gente pode reutilizar todos os campos que a gente, né, definiu lá. Basta a gente utilizar o campo, né, authorization e o nome da variável que a gente definiu lá, a gente pode reutilizar aqui, certo? Então eu vou estar só vou estar voltando aqui. Voltando aqui e vou estar salvando. Eu vou deixar aqui o description também e vou estar salvando aqui só para vocês verem onde a gente utiliza, né, como a gente utiliza, né, essa ação lá. Então eu vou salvar aqui. Vou voltar aqui para dentro do nosso campo. Vou dar um F5 para atualizar a nossa paleta. E vou pesquisar aqui nas nossas ações customizadas, né, por
treinamento. Onde tem treinando custom actions e treinamento de custom actions. Deixa eu só ver o que a gente definiu. A gente definiu treinamento. Então, é esse daqui. Deixar ele junto aqui para que a gente consiga utilizar. Vou remover a interligação. Vou ligar novamente aqui, certo? Notem que aqui ele diz para mim que tem um erro, certo? Tem um erro. O que significa isso aqui? Ele está dizendo que tem campos obrigatórios que não foram preenchidos. Tá? Nesse caso, tem a nossa autorização. Então aqui a gente nota que o nome que a gente definiu, né, lá na nossa autorização, ele já está aqui. Então ele já vinculou esse conector de ação, né, com aquele conector de autorização, certo? E aí você já pode utilizar ele aqui, pode definir aqui a URL que você vai passar, pode definir aqui, né, pode definir aqui o nome e assim por diante. Mas, William, como é que eu faço para mim criar uma nova autorização? Tem duas formas. Você pode criar a autorização por aqui mesmo, né, adicionando um novo item, ou você pode se direcionar no menu de autorizações, pesquisar, né, por aquele conector que você fez, que no nosso caso foi o treinando custom action. A gente precisa, né, obrigatoriamente definir um nome para essa nossa autorização, para que a gente possa estar utilizando lá na frente. Eu vou deixar aqui, então, o treinamento custom auth, por exemplo. Posso definir para qual projetos eu quero utilizar isso, certo? Posso definir aqui quais são os projetos que eu quero utilizar essa autorização. Vou deixar padrão como todos. Eu vou salvar aqui o nome, por exemplo, william.apppass e uma senha qualquer, certo? E vou montar a nossa autorização. Agora, para mim poder estar utilizando essa autorização, eu volto aqui no meu projeto. Eu vou dar um F5 aqui. Vocês vão ver que vai sumir, né? Porque eu não salvei. Então sumiu aquele conector. Vou pegar ele novamente. Treinamento de custom action. Se eu abrir ele aqui, vocês podem notar que agora eu tenho dois conectores de autorização, né? Duas autorizações para esse meu conector. Perfeito? Então eu posso estar utilizando ele aqui agora. Né? Vamos dizer que eu tivesse uma autorização de produção e uma autorização de homologação, certo? Você podia estar utilizando dessa forma. E aqui a gente segue no mesmo raciocínio que a gente viu antes ali. Perfeito? Então é assim que a gente utiliza, né? E a gente cria uma autorização customizada e uma ação customizada. Perfeito, pessoal? Eu vou deixar aqui então uns minutinhos para vocês fazerem as perguntas, né? E já volto em instantes aqui. Bom, pessoal, retornando aqui, vi que todo mundo, ninguém tem dúvidas. Tomara que tenha ficado, né, tudo bem esclarecido, que tenha sido bom esse nosso treinamento para todos. Qualquer dúvida, né, que vocês estejam, pode entrar em contato, a gente vai estar com o time aqui disponível sempre, né, pode contar conosco sempre. E quando tiverem dúvida, podem chamar, não deixem de nos chamar, tá? A gente vai estar aqui para auxiliar vocês. Muito obrigado, quero agradecer a todos que ficaram até o final, tá? E desejar um ótimo dia para todo mundo e que a gente possa ter mais oportunidades, né, igual essa. Muito obrigado a todo mundo e até um próximo treinamento.